Olá, tudo bem? Boa tarde, eu sou o Leandro Baltazar, do canal de investimentos Somos Ricos Invest, SRI. Se você deseja saber mais, querer fazer o curso aqui, fique à vontade. Nós vamos falar hoje sobre fundo imobiliário GARI 11. Quando a gente analisa um fundo, a pergunta central não é quanto ele está pagando hoje, mas se o fluxo de rendimento ele é perene, se ele é sustentável, se ele é compatível com o risco assumido pelo investidor. E é exatamente sobre essa ótica que a gente vai falar sobre o fundo de investimento GARI 11, um fundo que à primeira vista apresenta números atrativos, mas que precisa ser interpretado com critério técnico e leitura estrutural. Então, depois da vinheta, vem comigo para esse novo vídeo. A GARI 11 ela está sendo negociada na Bolsa de Valores com PVP de 0,95, que significa que o mercado ele está atribuindo um valor ligeiramente inferior ao seu patrimônio contábil. Isso quer dizer que eles estão vendendo na Bolsa de Valores um valor menor do que vale realmente esse fundo. E esse indicador isoladamente não define se o ativo está barato ou se está caro. O que sinaliza é uma potencial assimetria de precificação, que pode decorrer tanto de ineficiências temporárias, quanto aos riscos que ainda são plenamente absorvidos pelo investidor a médio prazo. O que ele sinaliza é uma potencial assimetria de precificação, que pode decorrer tanto de ineficiências temporárias, quanto de riscos ainda não plenamente absorvidos pelo investidor médio. Aqui, a análise precisa ir além do número e buscar o valor intrínseco do fundo, e não apenas seu valor patrimonial que é registrado no site ou na Bolsa de Valores. Então a gente vai falar de Dividend Yield. Até vou mostrar aqui para você na tela. Quando a gente fala de Dividend Yield, é fundamental compreender que ele é uma métrica dinâmica e não estática. O GARI 11 apresentou 0,93% nos últimos mês, com a distribuição de 8 centavos por cada cota rendida, e 2,78% em 3 meses, acumulando 0,25%. Um yield elevado pode representar eficiência na gestão de caixa, mas também pode mascarar alguns eventos pontuais. Por isso, o foco não é apenas o percentual, mas a recorrência e a previsibilidade desses fluxos. Então, vou mostrar aqui na tela para você o site onde eu analiso esses tipos de investimentos. Ao analisar o histórico recente de pagamentos, aqui nos pagamentos mensais, observamos uma cadência extremamente regular. O fundo ele distribuiu 0,08 centavos por cada cota de forma consistente de agosto até dezembro de 2025, o que sugere uma política de distribuição estável e bem ancorada no resultado operacional e não em eventos extraordinários que acontecem no mercado de investimentos. Essa constância é um indicativo relevante da maturidade do portfólio e da gestão orientada de previsibilidade, algo essencial para quem busca a renda recorrente. Então, quando a gente cruza o PVP descontado, o yield elevado, regularidade nos pagamentos e disciplina na distribuição, o GARI 11 ele se apresenta como um fundo que pode cumprir bem o seu papel instrumento gerador de renda para você que está investindo, especialmente em estratégias de longo prazo para aquela pessoa que gosta de investir a longo prazo. Contudo, toda decisão precisa considerar o contexto macroeconômico de cada país, de cada momento, de cada mês, o custo de oportunidade e, sobretudo, o equilíbrio entre rentabilidade e o risco patrimonial. Investir não é buscar o maior dividendo, é construir um fluxo de caixa resiliente ao longo do tempo, a sua longa jornada como investidor. Afinal, você quer se aposentar, não quer? Se você gostaria de entender como analisar, eu vou mostrar aqui para você agora na tela. Conforme você está vendo aqui na sua tela, o GARI 11 está com PVP de 0,95. Então, a análise é o seguinte: quando uma empresa tem um PVP muito alto, 1,5, 2,0, você tem que cuidar porque você corre o risco de perder dinheiro, porque está supervalorizado. Se for 3,0, eu aconselho a você não comprar, eu aconselho a você não investir, porque o risco é muito grande de supervalorização e realmente não vale aquele preço. Quando é 1,0, 1,2, 1,5, 0,195, igual está aqui,
com certeza é um título que está no patamar correto, no preço justo, e você pode sim ficar tranquilo e fazer a sua boa compra. Aqui nessa tela eu estou vendo 0,95, ou seja, ele está 0,5% a menos do que deveria estar. Ele está valendo mais do que isso, só que está sendo vendido aqui na bolsa um pouco menos da sua precificação. Aqui diz para mim que ele é fundo híbrido, isso quer dizer que ele atua no segmento de CRIs, que são fundos de papéis, compras de créditos imobiliários, e também no fundos de tijolos, ou seja, ele não atua apenas em um segmento. Isso é bom porque diversifica a carteira e dá uma estabilidade maior para a sua carteira. Você está notando aqui que nos últimos 12 meses ele rendeu 11,10%, é um ótimo rendimento, ele rendeu 0,93% mensal. Você está entendendo? Todo mês você ganha dividendo quase 1% do seu valor investido. Então é um ótimo rendimento. Melhor que deixar aqui na poupança parado, que você sabe muito bem que a inflação ela acaba corroendo o valor do seu patrimônio. Aqui nós vamos falar do histórico de dividendos. Dia 30 de dezembro, agora no fim do ano, ela já fez o Datacom, ela vai pagar dia 8 de janeiro, ou seja, ela pagou dia 8 de janeiro, ela pagou dividendo de 8 centavos. Você nota aqui que ela está pagando todo mês dividendo. Ela pagou aqui em janeiro, ela pagou aqui em dezembro, novembro, pagou aqui em outubro. Conforme você vai vendo aqui na tela, ela vem pagando certinho as cotas para os seus associados, para os seus cotistas. O primeiro pilar da estabilidade de um fundo é a natureza do fundo e o mandato. Então aqui é um fundo de tijolo, é um fundo híbrido. Tá? Então ele tem uma gestão ativa. Um fundo híbrido de tijolo com gestão ativa não depende de um único vetor de receita. Ele pode mesclar imóveis físicos, contratos atípicos, estruturas build-to-suit, eventualmente com características financeiras. Isso então reduz bastante o que a gente pode chamar de risco de concentração estrutural. Então a estabilidade ela começa quando a receita não depende de um único fator econômico. Por isso que eu gosto muito do GARI 11. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de compra de título nem de ações, é apenas a título de educação. O que eu mais gostei também é o segundo pilar que eu diria, que é a vacância zero, como um indicador de previsibilidade. Ali no site você viu que a vacância eu já expliquei em vídeos anteriores, é quando os inquilinos eles devolvem a sala. Aqui está dizendo que a vacância é zero, ou seja, os inquilinos fizeram contratos de 10 anos, 15 anos, são galpões grandes que não vão devolver tão cedo esse imóvel. Então a vacância zero não é apenas um imóvel alugado, ela indica naquele momento 100% da capacidade produtiva do fundo convertida em receita, dinheirinho no bolso da empresa, que vai converter em dividendo para você. Mas o ponto técnico aqui é outro. Vacância zero em fundos desse tipo de perfil normalmente está associada a contratos de prazo mais longo, muitas vezes bem atípicos mesmo. Isso gera baixa volatilidade do fluxo de caixa, alta previsibilidade distributiva, menor sensibilidade a ciclos de curto prazo. Um fundo estável não é apenas o que paga mais, mas também aquele que sofre menos rupturas no fluxo da renda. É aquelas empresas quando aluga por 10 anos, 15 anos, e isso ajuda bastante. O terceiro pilar que eu diria aqui para comprar esse fundo é o valor patrimonial. A escala dela não é inércia. O valor patrimonial dela hoje é 2 bilhões de reais e ela começou com 500 milhões na época de valor, né? Então ela foi só crescendo. A quantidade de cotas são 223 milhões 419 mil e o valor de cada cota está custando hoje, 15 de janeiro de 2026, na gravação desse vídeo, R$ 9,45. Aqui entra um conceito pouco falado pelo pessoal do YouTube, que é a inércia operacional patrimonial. Fundos grandes, eles não mudam assim o seu perfil repentinamente, rapidamente. Não quebram o fluxo de receita de um mês para o outro. Ele tem maior poder de negociação com os locatários. Um patrimônio acima de 2 bilhões de reais cria uma massa crítica suficiente para diluir riscos individuais. A estabilidade ela está diretamente ligada a essa escala. E agora o quarto pilar que eu falaria é o PVP como termômetro desse estresse, não de oportunidade. Então esse PVP hoje está em torno de 0,95, que eu te falei que está abaixo do valor que ela realmente vale. E abaixo de 1 não significa automaticamente um desconto. Significa que o mercado ele está precificando
algum grau de cautela, ele botou um pouquinho menos do que vale aí como cautela, ele não vai supervalorizar para não inflar o fundo. Agora vai vir uma análise aqui da minha pessoa concreta. Vacância, se o fundo tivesse vacância alta, dividendos erráticos, gestão passiva, ativos de baixa liquidez, esse PVP com certeza seria um alerta vermelho. Mas como ele apresenta vacância zero, distribuição regular de dividendos, patrimônio relevante, a gestão está ativa, esse PVP passa a ser interpretado como margem de segurança relativa, não como distorção grave da empresa. E o quinto pilar é consistência distributiva como proxy de estabilidade. Um último rendimento foi de 8 centavos, certo? Eu mostrei para vocês. A repetição desse valor aí, se você notar, ele segue todo mês subsequentemente. Todo mês ele fica gerando esse mesmo valor. Então, aqui entra o conceito-chave, a linearidade distributiva. Fundos instáveis têm picos e vales de dividendos. Uma hora é 5 centavos, outra hora é 10 centavos, outra hora é R$1. Isso aí é ruim para um fundo imobiliário. A distribuição inflada seguidas de quedas bruscas, ou seja, ela vai lá e bota que paga R$1 para cada dividendo. No outro mês ela paga 50 centavos. Isso não é legal, certo? E pequena variação, mas sem ruptura. Pode notar que quase não tem variação aqui nessa que eu estou mostrando para você. A estabilidade não é o yield bem alto, é baixo desvio padrão dos rendimentos. Então, a conclusão técnica que eu chego é como saber se o GARI 11 é estável de verdade. E aqui vem a minha última análise. Somando tudo que eu falei para vocês, a análise concreta que eu tenho é o seguinte: a receita ela é pulverizada e mandatada, a vacância ela não existe, a escala patrimonial ela é elevada, a gestão ela é ativa, ela trabalha corretamente, os dividendos são recorrentes, ela paga todo mês certinho você que é investidor, e não tem choques distributivos. Isso caracteriza um fundo estrutural estável, voltado à previsibilidade de renda e não a uma mera especulação. Estabilidade em fundos não se mede pelo maior dividendo de mês, mas pela capacidade do fundo manter um fluxo de caixa previsível, mesmo quando o mercado está numa turbulência. Se você quiser saber o próximo passo, vem para cá, se inscreve no canal e a gente vai falar mais sobre fundos imobiliários. Grande abraço e até o próximo vídeo.